Beleza. Vamos lá. Fiquem de uma forma que vocês... Pedro, vai para fora, Pedro fica na frente das meninas. Vocês não tem ninguém atrás, está tranquilo. Nós temos nós temos esse semestre, esse ano, uma responsabilidade muito grande, né? Nós, enquanto liga, que é a responsabilidade de, além de aprender, ensinar, educar, informar, tratar, salvar. Aí a gente vai vendo aí que os verbos eles vão se modificando e a responsabilidade vai aumentando também, né? Eu acho que esse trabalho que vocês fizeram agora, principalmente nas férias, foi um trabalho bacana demais. Mostrou empenho, mostrou interesse. E a gente só consegue alguma coisa na vida quando a gente sai da nossa zona de conforto. Não adianta. Não adianta. A não ser que você ganhe na Mega Sena. Que a chance de ganhar é... Todo mundo aqui jogou? Quem jogou ganhou? Não, né? Eu não ganhei, não. Né? Então a gente está fazendo o que aqui nas férias, estudando dentro de um laboratório de anatomia, a gente está se preparando, né? Para coisas boas acontecerem na nossa vida e na vida das pessoas que nós vamos influenciar. Tá? Então isso vai ter um fruto, tá bom? E fico muito feliz em estar plantando essa sementezinha com vocês. Tá? Como eu lhe disse, hoje é meu último dia de férias. Então, eu estou de férias ainda, oficialmente. E aí vem a responsabilidade, né, a partir de então, que é dominar a anatomia. Eu não encontro outra palavra que não seja essa, dominar. Porque o sentido de dominância aqui não me dá poderes especiais, mas me dá o conhecimento necessário para que, a partir de então, eu consiga traçar metas terapêuticas, educativas e reticências. Então, quando eu falo dominar a anatomia humana, é olhar para um coração desse e não ser mais algo desconhecido a nós. É olhar para uma peça dessa, para um corpo desse, por mais que não esteja inteiro, mas é um retrato muito fiel do nosso corpo, e não termos mais tantas dificuldades de interpretar o que os nossos olhos estão vendo. Entende? É entender, por exemplo, em qualquer momento de minha fala, vocês me interrompam, viu? Se tiver alguma dúvida. É entender, por exemplo, que aqui eu tenho um plano, tá? Foi feita uma secção acima do osso ióide, foi seccionado braço e coxa, foi removido dentro de um plano de dissecação pele em uma parte desse tórax, preservando a pele em outra parte do tórax. Para quê? Para que a gente possa ver uma mama, tá? Aqui íntegra e uma mama dissecada. Onde eu vejo a glândula mamária, onde eu vejo o mamilo, areola, onde eu percebo as estruturas que estão abaixo de uma glândula mamária, que é músculo peitoral maior, que tem músculo peitoral menor. Isso aqui vai me dar um repertório muito grande para eu entender o que é que tem debaixo de uma mama. Para eu entender que uma mama não é formada somente pela glândula mamária, que ela é formada também por tecido adiposo, que é o que justifica quando mulheres, principalmente que têm a evolução da glândula mamária, emagrecem, elas acabam perdendo volume mamário, porque a gordura ela se vai e, consequentemente, o volume mamário também se vai. É por isso que uma gestante ela vai ter um aumento da mama, tanto pelo aumento da glândula e dos ductos mamários, como pelo aumento de tecido adiposo na área, porque para a formação do leite o tecido adiposo é importantíssimo. O estrógeno é um estimulante de tecido adiposo. Toda essa volta para dizer a vocês que o estrógeno ele influencia o nível de gordura do nosso corpo. Extravascular e endovascular. Isso quer dizer que níveis hormonais desregulados nos predispõem a doenças vasculares. Então, aqui eu tenho um corte mais profundo que foi removido toda a parte peitoral maior, peitoral menor. Aqui eu já consigo ver as costelas, os músculos intercostais.
Vocês deram o nome isso aqui de serrátil anterior, lá na anatomia humana. Aqui eu teria toda a musculatura abdominal, reto do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, e ainda teria aqui um saco peritoneal, e aqui eu vejo as vísceras. Intestino delgado, intestino grosso, vejo o estômago, vejo o órgão hepático, gigante. Gigante, que ele sai de um quadrante e vai para o outro. É um dos maiores. É a maior glândula mista do nosso corpo. É o fígado. Aqui, ó. E eu percebo que esse fígado dele é protegido pelas costelas também. Olha a proteção que essas costelas aqui nos conferem ao nosso estômago, ao nosso fígado, ao nosso baço, que está escondidinho aqui, aos nossos rins, que são retroperitoneais. Olha aqui a minha caixa torácica, como ela protege pulmões e como ela protege coração, que está no seu interior. E aí, quando eu faço a remoção dela, eu vejo toda a musculatura aqui que dá suporte, ainda interna, pouco estudada. Vejo as cartilagens intercostais. É isso aqui que quebra quando você faz uma manobra de RCP mal feita. Ou quando não, é bem feita, mas teu paciente é frágil. Teu paciente já tem muita idade, teu paciente já tem um processo de osteopenia, teu paciente já tem uma depressão nutricional muito grave. Pode ser que haja fratura de cartilagem de osso, mesmo você fazendo aquelas compressões eficientes de qualidade. Então, quando vocês vão lá e seguem a American Heart Association e diz assim, faça de 5 a 6 centímetros de compressão, isso não vai garantir que eu não faça uma iatrogenia. Isso não me garante que eu não lesione o meu paciente. Isso garante que essas lesões elas ocorram minimamente possível. Minimamente. Mas eu sei que se eu fizer uma pressão aqui no ambiente errado, eu vou quebrar a costela. Ou eu vou quebrar ou fraturar as cartilagens intercostais. Aqui. Aí removo elas. Quando eu removo elas, olha como eu removi a grade de proteção do tronco, do tórax. Do tórax. Olha a grade de proteção. Olha quem ficou descoberto aqui. Os pulmões. São sacos. Um bocado de saco. Saco que contém principalmente sangue e ar. Sangue e ar. Aqui. 2. Mas entenda que eu não poderia ter feito também uma grade fixa. Uma grade que não se movimentasse. Essa grade aqui, que está no nosso tronco, ela tem que permitir mobilidade. Então, ela tem que dar resistência, mas ela tem que ser móvel ao ponto para que eu consiga expandir as minhas estruturas, principalmente as estruturas respiratórias. Para que essas estruturas internas do nosso tronco, elas consigam ser abrigadas confortavelmente. É por isso que ela tem que se desenvolver junto com o corpo. Não adianta nada eu desenvolver estruturas internas e não desenvolver minha caixa torácica. Vai ficar apertado. Então, o desenvolvimento ele tem que acontecer de forma muito organizada. É por isso que eu não posso ter o desenvolvimento extrapolado de um órgão e não de outro. Eu não posso crescer coração mais do que o ritmo de crescimento dos pulmões, que é o que acontece na cardiomegalia. O coração cresce demais, vai ficar desproporcional e não vai caber aqui. E por não caber aqui, ele começa a tomar espaço de outras estruturas no nosso tórax. E aí vai fazer compressão pulmonar. É por isso que eu não posso ter, por exemplo, uma condição muito comum em trauma chamada pneumotórax. Principalmente um tipo de pneumotórax chamado pneumotórax hipertensivo, que não trata-se do aumento do pulmão, mas do aumento da área aqui, de um espaço que não era para estar aumentado, dos pulmões. Vai comprimir o coração. O coração vai parar. Porque tudo que está dentro dessa grade aqui tem que ter uma dimensão organizada para que funcione bem. Esse é um desafio muito grande nosso, profissionais de saúde, interessados em saúde, estudantes de saúde. Isso é um desafio muito grande, porque os pacientes eles têm que entender isso. Porque quando eu digo a vocês assim, paciente hipertenso não trata o coração, ele naturalmente ele vai ter, primeiro, que ficar mais forte, para vencer a resistência da artéria aorta. Lembre-se, paciente com hipertensão arterial, pressão 160 por 112, por 120, 160 por 130,
Ou popularmente falando, 16 por 13, 16 por 14. 14, 140, o meu ventrículo esquerdo teria que vencer a pressão diastólica de 140 milímetros de mercúrio. Para ele conseguir ejetar esse sangue, ele tem que fazer uma força maior. Naturalmente, a gente vai ter um aumento da força do ventrículo esquerdo. Aí a gente fica diante de uma condição chamada hipertrofia ventricular. Ele fica mais forte primeiro, para tentar vencer. Mas como é um processo tão crônico, essa força não vai ser mais suficiente. Ele começa a dilatar. Ele começa a ficar grande e bobão, como eu falo popularmente. Ou seja, tudo começa de uma tentativa de compensação e acaba em desordem, porque não consegue reparar. Se você não reparar a pressão arterial, o coração vai crescer, o ventrículo vai crescer. E aqui, mostrando essa grade retirada, nós sabemos que se alguma coisa crescer de forma anormal, não vai ficar funcional. Vai ter um prejuízo. E, gente, quantos e quantos pacientes sofrem com esse prejuízo? Ou que a gente conhece, dentro do nosso ciclo. Hipertensos que não tratam, porque não tem, muitas vezes, a noção da seriedade que seria um tratamento desse. Olha como essa informação sendo levada na sua comunidade religiosa, na sua comunidade lá de saúde, na sua comunidade familiar. Olha como essa informação ela conseguiria ser de grande valia. Né? Agora, como você vai comunicar isso, não sei. A gente tem que criar estratégias para que as pessoas entendam. E aí, quando eu chego aqui, ó, eu percebo que eu tenho os dois pulmões. Pulmão direito e pulmão esquerdo. Cardio começa pelo pulmão. Eu entender que, anatomicamente falando, o pulmão direito ele é maior do que o pulmão esquerdo. Por quê? Porque o coração ele vai, né, ocupar um espaço no pulmão esquerdo. Se eu fizer a abertura aqui, ó, fiz a remoção do pulmão esquerdo, estou tirando lobo superior e lobo inferior. Só tem dois lobos, divididos por uma incisura oblíqua. Eu vejo aqui que tem uma entradinha aqui, que é do coração. Alguém sabe o nome dessa entradinha? Pode perceber, ó, é uma entrada aqui que cabe direitinho um ápice cardíaco. Qual o nome dessa entrada? Alguém? Arrisca? Incisura cardíaca. Isso é a incisura cardíaca. Então, incisura cardíaca é esse espaço que o ápice cardíaco encaixa no pulmão esquerdo. Tá? Incisura cardíaca é o espaço doado do pulmão esquerdo ao coração. Ao coração. Que eu não consigo perceber a incisura cardíaca no pulmão direito porque não doa espaço nenhum para o coração. Eu tenho uma face cardíaca aqui, mas eu não tenho uma incisura cardíaca. O pulmão direito ele tem um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior, divididos por duas incisuras. Incisura horizontal, vai dividir o lobo superior do lobo médio. Incisura oblíqua, vai dividir o lobo médio do lobo inferior. Tá? Tranquilo até aqui, né? Estou descendo por camadas. Eu teria aqui um pericárdio. Não tenho aqui, mas eu teria um pericárdio. Tá? Inclusive, eu tenho, estão vendo amarelinho em volta do coração? Tecido adiposo. Tecido adiposo. Gente, nós temos gordura em volta do coração. Importantíssimo. Em volta dos rins, nós temos tecido adiposo também. Em volta do estômago, tecido adiposo. Tá? Então, fiz aqui, encontro então o nosso coração. Olha como ele está perfeito aqui, ó, bem posicionado. E aí a primeira coisa que a gente vai bater na tecla assim de forma muito incisiva e todos vão falar na mesma linguagem, é que o coração ele está no centro, no espaço chamado mediastino. Todo mundo tem que falar assim. Ele está no mediastino. Ele tem a base presa através dos vasos da base. Olha aqui. É tanto que se isso fosse um coração real, humano, eu poderia fazer isso aqui nele. Ó. Eu poderia até mexer o seu ápice. Ele é móvel, mas a base é fixa, porque os vasos da base estão prendendo ele. Se eu romper, se eu tirar o pericárdio aqui, eu ainda consigo balançar o coração aqui, eu consigo pegar nele. Eu não puxo, ele não sai porque os vasos estão prendendo ele.
Se eu tirar o saco pericárdico aqui, o coração não cai, porque os vasos da base estão prendendo o coração pela base. Então, o coração ele é fixo pela base. Fixo pela base. O ápice dele é solto, ainda bem. Por quê? Porque aqui é uma área contrátil. É uma área muito contrátil. Até porque a contração do átrio é uma contração muito discreta, muito tímida. A gente viu isso na aula. A contração do átrio só representa ali, em termos funcionais, a passagem de 20% do sangue. Então é uma contração tímida. É tanto que eu vou já mostrar a vocês, relembrar a vocês, músculos pectíneos, trabéculas cárneas. Né? Vou mostrar a configuração da musculatura ventricular para vocês. Ou seja, o átrio ele é fixo, tá aqui. Aqui não, aqui o ventrículo ele é dinâmico, ele é forte. Ele é tão forte, ele é tão dinâmico que eu sinto os batimentos mais do meu lado esquerdo. É por isso que, romanticamente falando, ao repousar o ouvido sobre o peito do amado ou da amada, do lado esquerdo, ouve-se o coração pulsante, galopante. Não é não? A cara de crepúsculo, um negócio desse. Ou seja, nós ouvimos muito, nós sentimos muito o nosso coração à esquerda porque os ventrículos eles estão virados para a esquerda. Aí, tecnicamente falando, eu digo assim, a base cardíaca está fixa no meio e o ápice cardíaco está voltado para frente, para baixo e para a esquerda. Para frente, para baixo e para a esquerda. E o ápice cardíaco é esse, formado pelos ventrículos. Eu digo que o ápice do coração ele é cego, ele é ponta cega. O sangue não segue. O sangue não segue, reto não. Não tem saída aqui, ele é cego. Ele tem que retornar, ele tem que subir. Então isso é perfeito até para dar força para a ejeção. O sangue desce e sobe. Até para a força da ejeção, isso é bem feito. É por isso que eu vou falar para vocês uma coisa hoje que talvez seja novidade. A malha oblíqua da musculatura trabecular dos ventrículos. Que é feito também para dar força para a contração. Ou seja, bonito, bem posicionado, funcional. E eu dividi ele agora em base e ápice. Aí eu tiro ele. Para eu tirar esse coração aqui, eu tive que seccionar alguns vasos. Quais foram eles? A artéria aorta. Eu tive que cortar a veia cava superior, a inferior. As pulmonares são quantas? Uma pulmonar o quê? Veia ou artéria? Veia pulmonar são quantas? As 4 veias pulmonares. Tive que seccionar a coronariana? Não. Vai. Faltou só uma. Eu tive que seccionar aqui, nesse caso aqui, as artérias pulmonares. A tronco pulmonar ficou, mas eu seccionei as artérias pulmonares. Essa foi uma pergunta proposital, porque eu queria saber se vocês iriam dizer coronária e se vocês iriam dizer tronco pulmonar. Porque a tronco pulmonar não foi seccionada, seriam as pulmonares. Da mesma forma, se eu perguntasse a vocês, qual o primeiro ramo da artéria aorta? Pode até colar, vou deixar aqui para vocês colarem. Qual o primeiro ramo da artéria aorta? Pode olhar para a peça que está na sua banca também. Vocês viram a profundidade do pensamento dele? Coronarianas. Vocês esqueceram das menores, que são as primeiras. Coronarianas. Olha aí, ó. Olha aí, nele grande. Tira aí a artéria do tronco pulmonar da bancada de vocês. Tirem a artéria do tronco pulmonar. Desmontem aí, pode tirar ela. Deixem as outras e tirem ela. Tira ela de vocês. Tirem a artéria do tronco pulmonar, deixem todas as outras. Olha aí, saindo da base da artéria aorta. Ó. Essa aqui é a aorta.
tá? A aorta. A aorta ela tem uma parte ascendente, ó. A ascendente, isso aqui é em relação ao fluxo sanguíneo. O sangue não sobe, ele vai ascender, ó. Aqui é a porção ascendente da artéria aorta, essa aqui, ó, minha mão direita. Aí depois ela vai fazer uma curva, ó. O arco, ela vai formar um arco, que inclusive a aorta significa arco. Arco. Depois a porção descendente. Ascendente, arco, descendente. As coronárias, elas são ramificações que partem do ramo ascendente. Então ela está bem aqui na base, ó. Olha aí, na peça. Olha quantas coronarianas estão saindo. Essas são as duas primeiras ramificações arteriais. Essas são as artérias coronarianas, direita e esquerda. Direita e esquerda. Perfeito. Perfeito. Então, a primeira ramificação da artéria aorta é coronariana. São as coronarianas, direita e esquerda. E aí perceba que as coronarianas, só para aproveitar, deixa que a gente já está com a mão na massa nelas, literalmente, que as coronarianas direita e esquerda, elas vão seguir um trajeto próprio. Peguem na direita aí. E é posição mesmo, viu? É direita mesmo. Bota o coração no seu peito e olha o que é direito. Isso. Perfeito. Isso. Bota o coração aqui no peito, direito está lá. Aí, ó. Vão passando o dedinho nela e seguindo o trajeto dela. Vão vendo para onde é que ela vai. Vão só vendo para onde é que ela vai. Vão analisando aí. Me digam aí para onde é que ela foi. Os passos dela. O dedinho, vocês passaram o dedinho. Vocês sentiram ela indo para onde? Se projetando para onde? Para o átrio direito. Vai. Um pouquinho no ventrículo direito. Certo. Vão, analisem. Hã? Vai para todo o ventrículo. Ah, os ramos dela vão para o ventrículo de direito. Perfeito. Vamos analisando. Depois ela se projeta para onde? Lá para trás, concorda? Olha aí, a coronária direita vai lá para trás. Que perfeição, hein? Olha que bacana, cara. Agora pega o coraçãozinho pequenininho que tiver na mesa de vocês. Vamos seguir ela. Vai seguindo a coronária direita. Tá vendo como ela foi para trás? Foi, não foi? Foi. Olha aí como ela vai para o átrio direito, para a aurícula direita. Dá para ver bem direitinho ela aqui, ó. Dá para ver? Beleza. Aí ela vai para trás e ela vai fazer, sabe o quê? Uma anastomose. Olha esse conceito. Anastomose. O que seria? Vai se juntar, vai se reunir, vai se unir com o ramo da artéria coronária esquerda. Elas se unem lá atrás. Elas se anastomosam. Esse é um termo muito comum na vascular. Anastomose. A junção. Ei, minha gente, que perfeito é isso aqui. Sabe por quê? Vamos usar nossa criatividade agora? Imagine aí que essa coronária direita obstruiu. Quais são os possíveis danos? Em que áreas cardíacas pode ser gerado possível dano? Átrio e ventrículo direito. Para onde também? A gente está falando na face anterior, mas ela pode gerar prejuízo onde também? Perfeito. Na face posterior do coração. Seria um infarto agudo do miocárdio posterior. Dificílimo. Tentei estudar isso agora com a orientanda minha e a gente não conseguiu literatura atual. Porque é incomum ou pouco comum. Infarto de ventrículo direito.
Mas eu vou mostrar a vocês lá em emergência como a gente consegue rastrear isso. Fazendo V7, V8 e V9, V4, V3, V4, V5R, V6R. E, gente, isso aqui é perfeito. Sabe por quê? Porque o povo infarta na direita. É difícil, mas acontece. E aí, quando você ouvir falar nisso, ó, você já vai pensar assim, eita, naquela aula de anatomia, Diogo pediu para a gente localizar as coronárias saindo diretamente da base da porção ascendente da artéria aorta. Ele pediu que a gente passasse o dedo sobre toda a extensão dela e fôssemos vendo quais eram as áreas que ela irrigava. E aí eu cheguei na conclusão de que o território ventricular direito é irrigado por ela, que o átrio direito é irrigado por ela, que a parte posterior cardíaca é irrigado por ela também. Então os danos, eles são danos muito inerentes a disfunções nessas áreas. Inclusive, para fechar essa informação, perceba que esse aqui dá para a gente ver bem direitinho. Dessa artéria coronária direita surge um ramo que vai irrigar o nó sinusal. Agora, guarda essa informação como se fosse ouro. Ela vai irrigar o nó sinusal. Tem pessoas que, por um infarto agudo do miocárdio, adquirem condições de arritmia onde o causador é o infarto. Porque vai comprometer a irrigação do nó sinusal, a pessoa vai lá com toda a sistemática para, não, vamos colocar um marca-passo. Tudo bem, mas mesmo que se coloque um marca-passo, haverá um prejuízo funcional ali, porque a área não está sendo irrigada. E aí esse indivíduo é danado para desenvolver uma coisa chamada fibrilação atrial. Não é, lembrem-se, quem passou do segundo semestre agora, não é a mesma coisa de fibrilação ventricular, que a professora Shura falou que seria uma arritmia letal. A professora Shura disse assim, as arritmias letais são 4. Assistolia, atividade elétrica sem pulso, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Fibrilação atrial, ela não é uma arritmia letal, ela é uma arritmia não letal. Ou seja, adoece, mas não necessariamente vai lhe matar agora. É ruim, tem que reverter, mas não lhe mata agora. O paciente pode passar 2, 3 semanas se preparando para tratar isso aqui. Ou seja, muitos e muitos casos existem de fibrilação atrial por infarto agudo do miocárdio de coronária direita. Beleza? Estão vendo como a gente consegue dar profundidade a uma coisa simples? Simples. Coronária direita. Olha para onde é que a gente foi. E agora vem a principal. Vamos lá palpar ela? Esquerda. Localizem a esquerda e façam também esse processo todo de palpação nela. Percebam aí, gente, que essa artéria coronária esquerda, um dos ramos dela, vem reto, ó. Vai em direção ao ápice. E ele passa por uma área que serve inclusive para dividir os dois ventrículos. Como é o nome dessa área? Dessa estrutura? Septo interventricular. Existe aí um sulco. Um sulco. Lembra de neuro? Sulco e giros? Sulco é o quê? Uma depressão. Então existe um sulco interventricular, que fica entre os dois ventrículos, acima do septo interventricular, que vai passar a artéria e veia coronária. Aí ela, descendo. Pode palpar que aqui tem uma depressão. Você pode pegar um coração de um porco, de um boi. Pode pegar o coração de um boi e passa o dedo. Tem uma depressão também. Eles têm um sulco também. Então, é neste sulco que vai passar a coronária. Olhe como nós somos perfeitos. Poderia muito bem, nosso engenheiro, não ter colocado depressão nenhuma. Poderia muito bem. O que era que aconteceria? Prestem atenção nisso aqui, ó. Poderia muito bem, nosso engenheiro, vou dar o exemplo aqui no iPad. Poderia muito bem nosso engenheiro ter nos feito assim, ó. Passando conta que essa canetinha aqui seria a coronária, tá?
e que ela fosse posta aqui, em cima da tela. Tá? Aqui é uma coronária, uma artéria. Se eu fizer uma pressão aqui em cima dela, do jeito que ela está aqui, ela fecha. Ela fecha. Porque ela está ocupando uma área acima da área cardíaca. O que foi que o nosso engenheiro fez? Fez uma depressão. Eu encaixo a coronária aqui, para que quando eu faça pressão aqui, eu não feche ela. Vocês entendem isso aqui como é perfeito? Porque ela vai sofrer menos pressão, porque o coração está ali, ó. Ela vai sofrer menos pressão, porque ela já encaixou direitinho em um sulco intraventricular, interventricular. Isso é perfeito, gente. Isso é simplesmente perfeito. Isso é o quê? Isso é montar o corpo humano de forma estratégica. Isso é uma montagem estratégica do nosso corpo. Para quê? Para que não falhe, para que não haja o processo de falha. E aí vem. O território é muito vasto, então ela tem que descer, tem que irrigar aqui toda a parte anterior. Vai para ápice. Irriga quem? Irriga o septo interventricular. Irriga ápice. E eu vou ter um ramo da artéria coronária esquerda que vai para que áreas? Eu ia falar. Quais são as áreas mesmo dela? Tem outro ramozinho dela? Da esquerda? Ela vem aqui, né, na parte da frente, e ela vai para onde também? Vai lá para a direção da base. Irrigar toda a área lá de ventrículo esquerdo também, mas mais inferior. Ela vai formar uma artéria circunflexa. Artéria circunflexa. Então eu tenho aqui a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa. A circunflexa vai lá para trás e se anastomosa com aquela coronária direita. E a artéria descendente anterior, aqui, ó, vai para o ápice cardíaco. O que é que acontece? Os infartos, eles são muito mais comuns aqui. São muito mais comuns aqui, na coronária esquerda. É tanto que uma das principais manifestações do infarto aqui é o quê? A área de necrose no ventrículo esquerdo. É por isso que um paciente infartado, ele tem que fazer alguns exames. Dentre esses exames, eu tenho quem? Ecocardiograma. O eletrocardiograma é para quê? Para identificar. Eu identifico o infarto. Eu consigo mensurar o quê? Sofrimento. Sofrimento. Eu consigo entender até a área de infarto. Dependendo da cronologia, eu consigo. Agora, o ecocardiograma, ele vai me dar o quê? Funcionalmente, qual foi a repercussão deste infarto. Sabe por quê? Porque quando eu digo assim, a artéria descendente anterior do paciente obstruiu totalmente, vou falar de forma popular, entupiu. Dependendo do ponto de obstrução, ela vai deixar de irrigar uma área. E dependendo do tempo que esta área deixou de ser irrigada e de como o coração funcionou durante esse tempo de privação, a área morreu. Aí quando a área morre, nós chamamos assim, prestem atenção nesse termo, acinesia. Acinesia. O processo cinésico está relacionado a movimento. De ausência. Ausência de movimento. Ausência de contração. Área morta. Entenda, os pacientes eles saem com sequelas. Pequenas ou grandes, mas saem com sequelas. Acinesia. Ou eles podem sair com uma hipocinesia, que seria uma lentificação, uma redução da mobilidade. Então ele pode sair com uma hipocinesia de algumas áreas e com uma acinesia de outras áreas. Não. Mas é tratável. Essa peça aqui, eu percebo que quando eu tiro o coração, ó, quem é que fica lá atrás? Esôfago. O esôfago está lá atrás.
Olha o esôfago aqui, ó. É por isso que tem muito sintoma cardíaco, sintoma de problema cardíaco que reflete-se no sistema digestivo. Em volta do coração, ó, bem aqui, ó, em volta de cada lado. Ele desce bem retinho aqui e desce aqui também. Nós temos os nervos frênicos. Frênico. São dois. Nervo frênico é um nervo que vai inervar o músculo diafragma. Então ele passa na lateral direita e na lateral esquerda do coração. É por isso que dentro dos sinais e sintomas atípicos do infarto agudo do miocárdio, tem o soluço. Atípico, soluço. O paciente ele pode soluçar. Por quê? Por alteração do nervo frênico. Tá? Alteração do nervo frênico. Lembrem-se, o músculo diafragma é o músculo que reage sob ação consciente e inconsciente, por mais que ele seja estriado esquelético. E o nosso coração, ele tem faces, ó. Aqui é a face inferior dele, que inclusive esse grandão tá em cima dele. Face diafragmática. Olha aí como ele está em cima da aponeurose diafragmática. Face diafragmática. Isso aqui não deve ser mais novidade para vocês. Face diafragmática é essa aqui que eu estou pegando. Ele vai ter duas faces pulmonares. As faces pulmonares cardíacas. E à frente vai ser uma face costal ou external. Então, face costal ou external, faces pulmonares, são duas, porque tem dois pulmões, e a face diafragmática. Importantíssimo a gente saber disso aqui. E por fim, lá atrás eu tenho uma parte final da traqueia e os brônquios. Olha ali, está lá atrás. Brônquios e traqueia. Está ali atrás também. E aqui acima eu vou ter os sistemas vasculares, de chegada e de saída. Já sabemos que todos os vasos que chegam todos os vasos que chegam ao coração são vasos chamados de veias. Todos os vasos que saem são vasos chamados de artérias. Então eu vou ter aqui veia cava superior. E aí lembrem-se, está trazendo ao coração sangue de onde? De toda a extremidade superior do coração. Tórax superior, membros superiores, pescoço e cabeça. Então aqui eu vou ter quem? Aqui eu vou ter vasos sanguíneos que não se ramificam. Então muito cuidado para nunca cometer essa gafe. Em alguma formação a gente dizia assim, as veias estão se ramificando. De jeito nenhum, nunca, jamais. As veias elas vão se confluir. Confluir. Elas vão se confluir, vão se unir. No popular vão se juntar. Tá? Então eu tenho aqui a veia cava superior, que é resultado da confluência de duas veias. Quais são? Veia braquiocefálica direita e a veia braquiocefálica esquerda. Então bote isso na cabeça. A veia cava superior é resultado da confluência da braquiocefálica direita e da veia braquiocefálica esquerda. Dê significado? Braquiocefálica. Braquiocefálica. Então, dessa veia braquiocefálica, eu vou receber sangue dos braços e da cabeça. Braquiocefálica. Alguns livros de anatomia mais antigos chamam elas de troncos braquiocefálicos. Alguns outros livros só denominam tronco artérias. Tronco as artérias. Aí é uma questão de discordância da própria literatura, não tem problema nenhum. Aí a gente vai chamar de quê? Veia. Veia braquiocefálica direita, veia braquiocefálica esquerda. Bom, tá bom. Aí eu entendo que a veia braquiocefálica direita, ela recebe quais veias? Veia jugular direita e a veia subclávia direita. Então, de uma forma prática, veia jugular direita se une com a veia subclávia direita para formar a veia braquiocefálica direita, que se une com a veia braquiocefálica esquerda para formar a veia cava superior, que desemboca no átrio direito.
Da mesma forma do outro lado. Aqui eu vou ter veia jugular esquerda, que se une com a veia subclávia esquerda para formar a veia braquiocefálica esquerda, que junto com a veia braquiocefálica direita forma a veia cava superior, que desemboca no átrio direito. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso aqui. Inclusive nessa danadinha aqui, ó, que é a veia jugular externa. Tem ela interna, que vai dar origem lá às veias faciais, e as veias mais internas da nossa cabeça, e a veia jugular externa, que é a que a gente faz o acesso. Se eu pegar aqui e fizer uma pressão, vocês estão vendo? Dá para ver? Em mim? Está passando bem próximo aqui do esternocleido occipitomastoide. Dá para ver? É a jugular. Só é acessar. Faço uma pressão aqui, eu evitei o refluxo, enchi, faço a punção. Aqui eu tenho uma veia da tireoide, ó. Tudo se juntando. Então, várias outras pequenas vão se unindo. Beleza. E aqui eu vou ter artéria aorta. Né? E aí, a artéria aorta vai ter, como eu disse a vocês, a porção ascendente. Aí, depois da porção ascendente, vem aquelas. O mais comum da gente encontrar é essa configuração aqui. 3, bota na cabeça isso aqui. 3 ramos saindo do arco da aorta. O mais comum é isso. Existem variações anatômicas em que indivíduos saem 2 ramos, saem 4 ramos, não tem o tronco. Não tem um tronco, já sai direto daqui. Mas o mais comum é isso aqui. Aí se eu mudasse a pergunta e dissesse assim, qual a primeira ramificação do arco da aorta? Tronco braquiocefálico. Tronco braquiocefálico seria o primeiro. Tronco braquiocefálico. Aí aqui eu vou ter, ó, tronco braquiocefálico como uma ramificação da artéria aorta. Do tronco braquiocefálico, eu vou ter 2 outras ramificações. São elas: já ia errar. Artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. Artéria subclávia direita, artéria carótida comum direita. Que é o que vocês fazem a palpação do pulso central do paciente. A gente vai pegar a artéria braquiocefálica. A gente vai pegar a artéria carótida comum. Depois eu vou ter, na ordem, ó, artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda. Depois do arco eu vou ter a aorta abdominal, depois a aorta torácica, depois a aorta abdominal. E aí eu vou dar origem a diversas outras estruturas que lá na frente a gente pode parar para estudá-las. Acho importante a gente parar um momento para estudar isso aqui depois. Porque aqui é bem mais delicadinho, sabe? Que a gente vai ver aqui a artéria hepática própria, aqui a gente vai ver a artéria renal, aqui a gente vai ver a artéria ilíaca, aqui a gente vai ver a artéria gástrica direita, tá? Então, todo o sistema arterial mesentérico, dá para a gente ver nessa peça aqui. As artérias mesentéricas, veias mesentéricas, que fazem drenagem dos colos. Meu Deus, o que a artério quer ver aqui? É super fácil. Entenda. Comece analisando assim, projeta na sua mente, a artéria do tronco pulmonar. A artéria do tronco pulmonar é uma artéria. Então ela vai se ramificar. Quantos pulmões nós temos? Então, os 2 ramos vão existir. Artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Quantos lobos eu tenho no pulmão direito? Então, eu vou ter 3 artérias lobares. Quantos lobos eu tenho no esquerdo? 2 artérias lobares. Aqui. Não tem terrorismo. Tem preguiça de pensar. Vai pensar. Entenda o trajeto. Anatomia é isso, é geografia.
É entender trajeto. Função é fisiologia. Função é fisiologia. Isso aqui é trajeto. Então, essa vai ser a estrutura típica de uma artéria do tronco pulmonar. Isso é um tronco de uma árvore que vai dar galhos. Está aqui. Diferentemente da veia cava superior. Está aqui. E vocês sabiam que quem é que chega nessa veia cava superior? Que é outro ponto que depois vocês têm que parar para estudar também. Viu? E se quiserem, eu venho discutir isso com vocês. Se chama linfático. Os troncos linfáticos jogam aqui. Ou seja, tu derrama a gordura, entre aspas, da tua digestão diretamente no teu átrio direito. Aí me diga, tu que não tem mais vesícula biliar, tu que não tem mais vesícula biliar, não tem 60 ml de bilha pronta entrega, que come gordura e tem diarreia e pensa que isso é ruim, isso é maravilhoso. Isso é proteção. Porque se tu não tiver a diarreia e tu absorver aquela gordura, ela vai ser jogada diretamente no átrio direito. Então, veia cava superior. Aqui eu toco nela aqui, ó. A artéria aorta, ela é maravilhosa porque ela tem isso aqui. Eu falei sobre isso na gravação do curso ontem. Ligamento arterioso, que é o que você já viu em saúde da criança, que vocês vão ver em saúde da criança. Esse ligamento arterioso aqui é um ligamento realmente que liga, lógico, a artéria aorta à artéria do tronco pulmonar, enquanto nós somos... Não, enquanto nós somos feto. Feto. Na vida intrauterina. Porque o coração, na vida intrauterina, não tem a função que tem na vida extrauterina. Então, o sangue da artéria aorta ele se mistura com o sangue da artéria do tronco pulmonar. Ligamento arterioso, está aqui, ó. Aí o que é que acontece? Quando a gente nasce, as prostaglandinas fazem o fechamento desse ligamento arterioso e nós vamos ter somente o vestígio dele aqui. É a mesma coisa do umbigo, nós ainda temos o nosso umbigo. Tá? Nós temos o canal que vai até o fígado, tá? Que vai ser chamado de ligamento. Tá? E o nosso átrio direito e esquerdo, ainda lá na vida intrauterina, ele tinha uma abertura. Essa abertura é chamada de forame oval. Que aí, quando a gente nasce, essa parede vai ser reestruturada, só que a pressão do sangue não deixa ele refazer ela tão retinha. Aí fica uma depressão, chamada fossa oval. Aqui é a fossa oval. No septo interatrial. Muitos livros de anatomia ainda não chamam, na verdade, de átrio. Cadê minha gente? Tá aí. Pega aí, por favor. Aurícula aí. Isso. Não, aqui, a outra, a maior. Não chamam de átrio, vão chamar de aurícula. Por quê? O conceito real de átrio seria cavidade. O átrio seria uma cavidade. Cavidade. A estrutura aqui é uma aurícula. Inclusive, dá para a gente ver aqui, ó. Parece uma orelha. Duas orelhas. A aurícula direita e a aurícula esquerda. O átrio, ele tem uma musculatura chamada de músculo pectíneo. Pectíneo. Aqui, ó. Uma malha muscular pectínea. Então, não se assustem se vocês encontrarem alguns livros de anatomia falando assim, a aurícula direita, se referindo ao átrio direito. Porque átrio e ventrículo são cavidades, não são estruturas. Sala de aula é o quê? É uma área, não é uma parede. Laboratório é o quê? É uma área. Porque eu posso muito bem, eu não, né? Mas se quando a Leão sair daqui, este laboratório pode virar uma sala de estar. Qual foi o modo ficou o quê? O objetivo daqui. O objetivo. Então não é uma parede. Parede é parede. Aurícula é aurícula. Átrio é a cavidade. Ficou claro isso? E aí eu tenho o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Percebam que, chegando ao átrio direito, eu vou ter sempre 4 veias pulmonares. 2 de um lado, 2 do outro. 2 do pulmão esquerdo, 2 do pulmão direito.
E chegando ao átrio direito, eu tenho 3 vasos. São eles: via cava superior, inferior e o seio coronário. O seio coronário, que vem ali de uma reunião, ó, dos vasos, na verdade, o seio coronário desemboca aqui, que é uma reunião das veias coronárias. Vocês conseguem ver nesse coração grande, bem próximo da tricúspide. Olhem aí, por favor. Abram o átrio. Abram o átrio. Olha aí, próximo do ósteo atrioventricular direito. Tem uma abertura. Este é o forame do seio coronário.